Olá, estamos aqui então em mais um talk show do hashtag Por Elas. Estamos aqui com uma convidada especial também de hoje, que é a doutora Natália Zanata. Já vou falando seu currículo aqui. Ela é administradora judicial, formada em Direito na Unirp 2002 e em Contabilidade na Unip 2019. Tem pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil na Unirp, MBA em Direito Empresarial da FGV, Rio de Janeiro. Participação do Grupo Internacional de Pesquisa Ibajude, BR, Sorbonne, FR 2017. É conciliadora e mediadora judicial. É embaixadora regional do Ibajude, São José do Rio Preto, São Paulo. É coordenadora da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da 22ª Subseção da OAB de São José do Rio Preto, São Paulo, na gestão 2020 e 2025. Doutora Natália, é um prazer. Muito obrigada pelo aceite, obrigada por estar aqui conosco. Fique à vontade. Esse é o nosso projeto, né? Um projeto de uma ação de celebração do mês das mulheres. E nós estamos aqui criando conexão entre as mulheres, né, que se destacam aí no nosso meio. E eu passo a palavra a você. Fique à vontade para falar da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Tenho certeza que vocês vão gostar de saber um pouquinho mais aqui da doutora Natália. Fique à vontade. Obrigada, doutora Suzy. Prazer enorme poder participar mais desse evento do Por Elas. Agradeço toda a diretoria do Ibajude, a diretoria Por Elas, doutora Tassiane, Jorge, Roseli. E é sempre um prazer poder participar dos eventos do Ibajude, que eu admiro muito toda essa evolução que esse instituto teve. Fico muito feliz. Suzy, vamos falar um pouquinho, acho que começando pela história, né? Já tive a oportunidade de conversar com a Roseli no Convida, e foi um bate-papo muito gostoso, onde eu falei um pouquinho dessa história da minha introdução no direito da insolvência. Eu estudei em Rio Preto, fiz estágio desde o primeiro ano, e fazia estágio num banco. E esse banco veio a ter liquidação, depois decretou a falência. Eu trabalhava como estagiária. Na época, tive a oportunidade de ter uma vaga assim que eu me formei para advogado. Então, eu já passei e já comecei a advogar e coincidiu com toda essa mudança e tive que conhecer a matéria, né, para poder lidar com a situação que eu estava. Não era uma matéria que eu tinha na faculdade eu tive direito comercial, e aí foi para uma lei muito específica, mas eu tive a sorte de cair com excelentes profissionais que me auxiliavam sempre. Eu tratava da parte de busca e apreensão, de execuções e busca e apreensão, mas me reportava sempre aos advogados especializados da área, porque ocorria, né, de precisar me dirigir à lei da insolvência dentro dos autos que eu atuava. E trabalhando com eles, o advogado, o doutor Luquezzi, na época, ele falou: Nossa, Natália, você gosta tanto dessa matéria? Que eu me debrucei, fui estudar e gostei, né? Me apaixonei. Aqui na OAB de São José do Rio Preto, tem muita falta de síndicos. Na época, eu estou falando do Decreto-Lei 7661, porque eu estou falando de antes de 2005, tá? Ele, na época, era vice-presidente da OAB e ele me orientou. Ele falou: Olha, tem uma lista que fica na OAB, daqui de São José do Rio Preto. Você coloca seu nome, seus dados, e a gente responde aos ofícios que os juízes enviam, pedindo para a OAB nomear síndico, para processo principalmente de falência frustrada, que os juízes precisavam encerrar e não tinha quem conduzisse. Eles expediam ofício para a OAB, e aí eu coloquei meu nome nessa lista, tinha 3 nomes, o meu foi o quarto nome, e a partir daí ele respondia os ofícios, né? A OAB respondia os ofícios com esta lista. Os juízes passaram a me nomear. Eu tinha sorte dele me ajudar na condução desses processos. A maioria era falência frustrada. Então, a minha trajetória foi pelo amor mesmo à matéria, e que eu fui surpreendida no início da carreira. E eu iniciei com falências frustradas, depois falências com ativos. Quando teve a mudança da lei, a reforma.
de 2005, né? Ah, surgiu a recuperação judicial, teve um volume maior de recuperação judicial, passei a atuar em recuperação judicial e também segui o mesmo ciclo, pequenas, médias e alguma maior. E essa foi a minha trajetória. Lógico que, assim, desafios eu tive inúmeros, né? Porque eu estou falando de uma época que a gente não tinha acesso ao material que a gente tem hoje. Era bem mais Então, difícil. não havia material de pesquisa, e isso eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, que eu agradeço muito ao Ibajude, porque ele promovia um encontro semanal, uma vez por semana, em São Paulo, onde se reuniam pessoas da área, muitos administradores judiciais, juízes, e que eu tive a oportunidade de levar a matéria, dúvidas para ele e ir evoluindo graças a esses encontros. E a partir daí comecei a levar muita coisa de São Paulo para aqui para o interior. Na época teve, depois, né, a criação das câmaras especializadas, das varas especializadas, e com isso, a partir das varas especializadas, passou a ser exigido muito do administrador judicial, né? Aí surge a necessidade da equipe multidisciplinar. Foi quando houve uma evolução maior, com certeza, nessa matéria. Mas ainda dentro dos desafios que eu percorri, eu vou falar de alguns desafios práticos, para verem que não é essa maravilha que É todo verdade. mundo pensa. Nem tudo são flores, né, doutora? Sempre há alguns obstáculos aí no meio do caminho também, né? Há muitos, né? Existem muitos obstáculos, desde os obstáculos práticos, dos obstáculos intelectuais, obstáculos humanos, porque você está lidando com seres humanos, aflitos, afoitos por uma solução rápida de um processo que é muito complexo. Bem, parte, dos fatos, né? Nossa, tenho várias histórias, porque eu sou da época que não tinha GPS e eu desbravei esse interior. Eu sou aqui do Noroeste Paulista, né, Suzy? Então, a gente tem a vara especializada, graças a Deus, hoje, desde o ano passado, aqui na comarca de São José do Rio Preto. Antes, né, são 85 municípios que fazem parte, para você ter uma ideia, da, da, da vara, circunscrição da vara especializada, abrange 3 rajas. E essas rajas eu percorria, né, para fazer esse trabalho de administração judicial. São 85 municípios e é o interior. Aqui eu consigo ter fácil acesso para Minas, daqui 1 hora eu chego em Fronteira, eu estou em Minas. Se eu vou para o sul, eu a 3 horas do Paraná. Se eu vou mais para cima, eu estou de Santa Fé do Sul em diante, já é Mato Grosso do Sul. Então eu desbravei esse interior. E foi na raça, porque eram processos físicos e as pessoas me viam no balcão e começaram a acreditar no trabalho, a confiar, via que eu fazia um trabalho sério. E assim eu fui divulgando meu trabalho e ganhando a credibilidade, a confiança aqui dessa região. Agora, tinha o problema de, além dos processos serem físicos, que demandava a gente estar presencialmente, não tinha GPS, então eu me perdia muito, voltava muito tarde para casa, pegava essa rodovia, muitas, pista única, né? Também, né, sou de uma época que não tinha drone, hoje a gente tem toda uma tecnologia que auxilia demais o administrador Facilitou judicial. muito, né? Ainda bem, né? Quando eu ia, já aconteceu de visitar a empresa e eu ser atendida com um pastor alemão para me atacar, porque você Nossa. não tinha o drone para você tentar Ninguém fazer uma. sabe dessas coisas, né? Fica tudo muito nos bastidores, ninguém nem imagina o que acontece, né? Verdade? E aí eu comecei uma luta aqui no interior para divulgar mais a matéria da insolvência. Então, eu me lembro que tinha o doutor, antes, era o doutor. Foi antes, acho que foi do Marcelo Henrique. O doutor Marcelo Henrique era presidente da OAB, em 2019 ele assumiu, e aí ele entrou com uma nova temática de, assim, a OAB é nossa. E ele levava os advogados para participarem da OAB. E foi um projeto bem interessante. Aí ele abriu a OAB, permitindo várias
comissões temáticas, e foi o momento que eu consegui esse projeto de criar a Comissão de Recuperação e Falência Empresarial aqui em São José do Rio Preto, através dele. Porque eu já havia tentado antes, nas gestões anteriores, e eles achavam desnecessário, porque achavam que deveria ser um grupo de estudo dentro da Comissão de Direito Empresarial, né? E isso, então, em 2020 eu consegui a abertura dessa comissão, né? Eu lembro que ele me solicitou, olha, se você tiver 10 membros, eu consigo permitir a abertura dessa comissão. Então, fui atrás de colegas que também queriam participar ele fez a abertura da comissão e me nomeou como coordenadora, que aqui em São José do Rio Preto eles chamam de coordenadora e não presidente, de comissão de recuperação e falência empresarial. Mudou a direção da OAB, né? Depois já passamos pelo doutor Henri Atti, que fez uma brilhante gestão, que ele me reconduziu para cargos de coordenadora, e agora a doutora Isabela Fantasia, que também me reconduziu agora para os próximos 3 anos como coordenadora da comissão, né? Mas eu falo que, olha só, eu assumi em 2020 e, para minha surpresa, eu fui a primeira mulher como presidente de comissão em Tá vendo? recuperação e falência no estado de São Paulo. Eu não sei. Bastante insistência, né? Você foi buscando caminhos como mulher, que a gente já sabe que tem uma certa dificuldade, que esse é o nosso objetivo aqui, de realmente conectar mulheres que estão em nosso meio, tanto na área jurídica ou qualquer outro tipo de área, que buscam, né? Estar à frente, não somente. Ontem eu falava com a doutora Carla, que nós não devemos andar à frente, nós temos que andar lado a lado, porque não é um melhor que o outro, a gente só precisa de um espaço, como eles também já têm esse espaço liberado, né? Porque ser mãe, ser dona de casa, ser profissional é totalmente diferente do que o homem, às vezes, não tem essas outras obrigações tão quanto a mulher, não é verdade? Então, parabéns, doutora, por você ter buscado, né, Mas você seu, sabe seu, que, seu espaço, inclusive, para outras pessoas também. sim, aqui nessa região, eu falo que, bom, Rio Preto tem muita mulher, né? Eu falo nível populacional, e muitas mulheres brilhantes. E eu acho que eu devo um pouco a isso, a essa facilidade de acesso e permissão, sabe? Porque, por exemplo, a gente teve a doutora Suzana Quintana, que foi presidente da OAB aqui em São José do Rio Preto, ela foi a primeira mulher presidente de uma subseção, e isso eu estou falando de 2010, né? Então, você vê que a mulher sempre esteve muito presente aqui nessa região na advocacia. Nós temos empresárias brilhantes aqui em São José do Rio Preto, senhoras empresárias de destaque. Própria mãe do doutor Henri Attic, doutora Andracia, é um exemplo de uma mulher brilhante que conduz grupo empresarial. Temos a doutora Sueli Kaiser, que é a mãe do doutor Kelvin, que foi presidente da CIRP, que você vê, né, pelo exemplo, criaram filhos que também se destacam, né? É o exemplo da mulher mãe, né? E então eu acho que um pouco essa facilidade dessa naturalidade com que a mulher ela é aceita, mas tem o porém. É exigido, eu percebo, muito mais da competência feminina, da competência no trabalho, a meritocracia, realmente, foi por meritocracia, mas a mulher tem que realmente se destacar, ser uma boa profissional, e, assim sendo, ela consegue esse espaço. E é verdade. A gente vê que se tiver abertura, né? Igual você falou que teve tantas outras mulheres aí que você se identificou. E eu falando em identificação, né? Nosso tempo está quase acabando aqui, mas eu me identifiquei com você por afinidade.
Agora, lendo seu currículo ali, eu sei que você é conciliadora e mediadora. Eu já sou mediadora judicial. Nós fizemos contabilidade também, porque diz que quem faz direito não quer saber de contabilidade. Eu fiz primeiro contabilidade para depois direito. Mas é uma área, a nossa atuação praticamente, né, de administração judicial, a gente precisa de ter o conhecimento da contabilidade, então isso aí a gente aproveita, né? Então, você é admirável, doutora. Inclusive, conheci, né, por meio do ambiente online, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Então, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para as mulheres, né, que estão aqui nos ouvindo, que vão assistir esse vídeo, nos acompanhar. Qual que é a sua mensagem, né, que você deixa aí para elas? Eu acho que nós temos grandes exemplos de força feminina, né? E eu acho que a chave do sucesso hoje onde muitas mulheres não estão optando pela maternidade, eu acho que seria tentar buscar essa conciliação, sabe? Certo que é uma opção, ela queria a maternidade ou não. Mas mostrar, porque foi um receio que eu tive, que eu achava que eu não ia conseguir conciliar as coisas, então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso, sabe, Suzy? Não tenha receio, né? Dá para conciliar tudo. Eu fui fazer contabilidade como minha segunda faculdade e aconteceu de eu finalizar o curso com o meu pequeno no colo, tendo que conciliar amamentação com aula e deu tudo certo, porque a mulher é extraordinária, né? Ela é capaz, ela tem uma força muito grande. E então é assim, para todas confiarem no potencial que tem. é, e com essa força, né, fazerem um bem, andarem ao lado do homem, porque essa integração, essa participação conjunta, homem e mulher, a gente sabe que um completa o outro e que garante o sucesso, seja lá o que para o que for, né? Isso aí. Então, eu vou agradecer aqui mais uma vez pelo convite aceito, tá? No nosso talk show, que vão passar várias mulheres aqui. E lembrando que dia 29 de maio vai ter o lançamento do livro da hashtag Por Elas, que é um livro aí muito esperado, e eu convido a todas também para participar desse lançamento. E agradeço novamente a doutora Natália e todas as outras que irão passar aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do talk show, hashtag por elas, com mulheres extraordinárias que estão aí no nosso dia a dia e fazem com que, né, inspiram outras mulheres a nunca desistir daquilo que é o objetivo. Doutora, mais uma vez um abraço, muito obrigada. Conte aí conosco do hashtag por elas, com toda a diretoria da nossa equipe. Grande abraço para você. Obrigada, Suzy. Sabe que eu tenho um carinho enorme por você, fui conhecê-la pessoalmente e minha admiração foi agora é maior ainda, tá? Deixo Obrigada. aí meu carinho a você, obrigada a todos e contem sempre comigo também. Tá bom. Até mais, pessoal. Depois continua aí o nosso talk show do hashtag por elas.